Nós vamos iniciar de pé e nós vamos trabalhar com alguns movimentos da medicina de energia, né? Então, todos esses exercícios que têm afinidade, né, com a prática do yoga. Então, agora esses são inspirados, né, baseados em exercícios taoístas, tá? Chineses. Então, para trazer mais energia, mais disposição, né, para despertar todo o caminho energético, para despertar os nossos alinhamentos energéticos. Então, começamos aqui, abaixo das clavículas, usando as pontas dos dedos, né? Então, sentindo a sua respiração e vai batendo, e vai sentindo seus dedos tocando, despertando, respirando livremente, deixando a respiração completamente à vontade, livre, sentindo, tomando consciência de como está a sua respiração nesse momento. E agora, aqui, nós passamos para o centro. Se quiser, ao mesmo tempo, os dedos, ou vai alternando, ou 3 ou 4 dedos, bem sobre o osso externo, então ativando o timo. E nós vamos, alguns chamam isso aqui de movimento do Tarzan, né? O grito do Tarzan. E agora, nas costelas, nós vamos tocar primeiro um dos lados. Então, vai dando essas batidinhas, sentindo a sua respiração e vai entrando nesse despertar de energia, de disposição, de equilíbrio, harmonizando hemisférios cerebrais e harmonizando todo o seu ser e completa só aqui na parte mais alta, logo abaixo da axila, e o outro lado. Sentindo que consegue bater nas suas costelas, respirando, não precisa ficar em movimento, como eu faço, mas pode ficar estável e só sentindo as batidinhas com mais ainda presença do que se estiver em movimento e completa aqui pertinho da axila. E relaxe, nós vamos soltar, vai soltando devagar, deixa as pernas flexionadas, solte lá, como se fosse uma bonequinha de pano, um bonequinho de pano, que se solta, e daí vem desenrolando, apoia, deixa a coluna arredondada, volta devagar, inspira, expira, coloca os ombros no lugar, e nós vamos fazer uma marcha agora, bem isso para continuar ativando a comunicação dos hemisférios cerebrais. Então, como se estivesse marchando e vai só soltando os seus braços e tentando levantar os joelhos até a altura do quadril. Naturalmente, isso vai ser feito de acordo com a sua condição. Se não dá para elevar, fica só aqui embaixo, tá? Então, eleva se puder e respira. Solta bem, deixa a respiração completamente livre, a velocidade também é como quiser,
E nós vamos soltando o quadril, soltando os braços, relaxando tudo, até parar. E agora vamos usar o Hakini Mudra, as pontas dos dedos, as 10 pontinhas dos dedos, tocando. Nós vamos inspirar, elevar e expirando, trazer, não sei se está dando para ver, traz os polegares aqui no alto da cabeça. Descanse os polegares, faça uma respiração profunda, cotovelos lá para as laterais. Inspire, tirando os dedos e expire, trazendo as pontas dos polegares entre as sobrancelhas, no local que a gente costuma chamar de terceiro olho, a chakra. Então, deixa lá por uma respiração completa. Inspira de novo, tira, expirando, coloca aqui no encontro, logo abaixo do buraquinho entre uma escápula e outra, uma respiração profunda. Respirando, inspirando, tira, deixa o abdômen relaxado para expirar. Expirando, coloca bem aqui no final do osso externo. Mais outra respiração bem profunda. Inspire, tirando, expirando, coloque os polegares no seu umbigo e relaxe as palmas sobre o baixo ventre, desenhando esse triângulo com os seus dedos, a parte interna. E aqui nós fazemos 3 respirações ou mais, se quiser, sentindo que tem uma pressão do abdômen contra as palmas e depois um recolhimento quando você expira. Então, aqui ativamos bastante toda a energia. E ainda mais um exercício agora, você vai relaxar e nós vamos usar agora os 4 dedos e começar no centro da testa. Né? Pode ficar em pé, eu só vou descer aqui que eu estou achando que não está aparecendo no vídeo. Então, aqui, os 4 dedos, nós pressionamos, não com força, mas sentindo, expirando, deslizando para as laterais até as têmporas. Agora, a mesma coisa, só que os dedinhos ficam na linha da raiz do cabelo. Inspire, pressione de leve e expire, abra das laterais. Aonde estava lá o indicador, vai o dedinho. Inspire, pressione, expire, traga para as laterais até as orelhas. E outra vez. Inspire, pressione, expire, traga para as laterais. Vai descendo, no ponto que estava os indicadores, agora ficam os dedinhos. Inspire, expirando, abra para as laterais. E agora já chegou lá na base da nuca, da cabeça. Inspire, expire, traga para as laterais até aqui, a ossatura aqui atrás da orelha. E agora na nuca. Então, inspirando no centro, expirando, traz até a frente e relaxa as mãos no coração. Então, completamos essa série energizante. Descanse e, de novo, vocês já estão de pé.
Voltando aqui, nós vamos trabalhar nossos dedinhos, então, amassando um pouquinho, movimentando os dedos dos pés e das mãos, né? Os artelhos e os dedos. Movimentou, movimentou. Agora, solta, deixa a ponta do pé direito lá, deixa o peso no lado esquerdo, não precisa travar o joelho, deixa molinho e nós vamos pressionar sobre a bolinha do pé. Então, expire, solte o peso na bolinha, logo abaixo do dedão. Volta, expira, solta lá e volta. Outro lado, inspire, expire, volte inspirando, expire, completou. Então, veja que não é na ponta do dedão, é na bolinha, lá na almofadinha abaixo, metatarso. Então, soltou, relaxou. De novo, na perna direita, nós vamos deixar fazer um círculo, 2 círculos, 3 círculos para fora. Agora, nós vamos deixar o quadril se movimentar. Solta o quadril. Também, solta o quadril. Solta e completou. Agora, nós vamos fazer de fora para dentro. Então, com o joelho para fora, para dentro. Para fora, para dentro. E agora, usando o quadril para fora, para dentro. Para fora, para dentro. Relaxa o abdômen. Para fora, para dentro. Outro lado, de dentro para fora, só até a coxa. Agora, alcançando o movimento lá no quadril, soltando o movimento do quadril. Agora, de novo, só até a coxa, do pé até a coxa, de fora para dentro e com o quadril de fora para dentro, de fora para dentro. E relaxa. Trabalhando um pouquinho agora o movimento nos seus pulsos. Então, nós vamos trazer aqui no Anjali, inspirando, expirando, vamos empurrar lá para frente. E empurrando a parede para frente, respirando normalmente. Relaxe. E agora tente trazer as pontas dos dedos lá na direção das suas axilas. Então, as palmas ainda estão viradas para baixo. E expirando, relaxe. Agora, nós vamos empurrar as paredes laterais. Expirando, empurrando. Empurre para longe. Então, as palmas estão viradas para as laterais, os pés estão paralelos na largura do quadril. Use toda a força das mãos para empurrar essas paredes imaginárias. Mantenha o eixo do corpo no centro dos pés, não precisa cair para os calcanhares entre as pontas. Relaxe as mãos e agora, fechando um pulso, o punho, nós vamos fazer movimentos sem flexionar os cotovelos, girando os pulsos. Girando os pulsos, traz para dentro e abre. Agora deixa assim com as palmas viradas para cima, inverte. Volta para dentro, sem flexionar os cotovelos. Volta para dentro. E expire, relaxe. Agora, lá na frente, de novo, nós vamos movimentar os pulsos com as mãos fechadas. Então, abrindo,
Só 3 vezes, sem flexionar os cotovelos. Vira para cima as palmas e faz movimento contrário, que é um pouquinho menor esse movimento. E expira, solta, relaxa. Empurra de novo lá para as laterais e agora nós queremos juntar uma escápula na outra. Então, aperta um limão entre as escápulas, aperta, respirando normalmente e empurra para longe. Respirando normalmente. De novo, aperta, empurra, aperta o limão. Empurra as palmas, aperta o limão, segura um pouquinho enquanto respira normalmente. Expirando, solta o limão. E na outra expiração, relaxe e descanse. Vamos agora no movimento, não sei quem, dependendo da idade, não vai saber quem é o Hulk, mas a gente vai fazer um exercício que eu apelidei de Hulk. Então, nós vamos deixar bem relaxados os pés, numa abertura um pouquinho maior que o quadril, então relaxa, as pontas estão lá, mais ou menos na largura aqui dos ombros, né? As pontas estão para frente e dá para enxergar aqui. Nós vamos deixar aqui o cóccix soltar para o chão. Então, abrindo, de novo, segurando fechado o punho, abrindo, olhando lá para o alto, inspirando, juntando os ombros lá atrás, expirando, eu vou recolher bem o cóccix, trazer os antebraços um na direção do outro por cima, soltar o queixo, expirando, e a cabeça entre os braços. Inspirando, estende um pouquinho os joelhos, expirando, troca o braço que estava por cima. E aperta, faz força com os braços, com as mãos, recolhendo bem o cóccix. De novo, inspira, inverte o braço, expira, cuidado para não tensionar o rosto, só os braços, ao quadril que se movimenta, o rosto continua relaxado. Inspire. E a última vez, inverte o braço, expirando, completa a expiração. Inspira, abre e relaxa. Solta. Então, agora nós vamos para a direita, deixando o antebraço direito e lá nas costas, e levando o cotovelo esquerdo na diagonal para o alto e o olhar vai acompanhar o cotovelo. Tira o calcanhar esquerdo do chão. Expira. Inspire, trocando. Expira. Inspire, trocando. Inspire no centro. Inspire. Última vez. E relaxou, voltou. Variação da meia-lua, nós vamos deixar assim na largura do quadril, os pés olhando para frente. Então, o centro dos pés para frente, os joelhos na direção do centro dos pés. Primeiro para a direita, espelho para vocês. Antebraço direito atrás. Eu vou elevar o braço esquerdo
mãozinha no topo da cabeça, e daí eu vou elevar, tirar a mão para mais longe da cabeça, uns 10, 15 centímetros, abrir bem o cotovelo esquerdo com o ombro não aqui na orelha, o ombro lá longe, cóccix para o chão, centralizo sem flexionar, mas sem apertar o joelho. E expirando, deixo o queixo naturalzinho, sem levantar, volto o olhar para o centro do cotovelo, para a parte interna. Inspiro, expirando, quadris estáveis, eu vou flexionar a cintura, olhando lá para o centro, para a parte interna do cotovelo. Respirando normalmente, mantendo os quadris estáveis. Use Mula Bandha para firmar mais a parte inferior do corpo. E na inspiração de retorno, imagine que é o cotovelo e a inspiração juntos, trazendo de volta ao corpo. Expirando devagar, a cabeça volta e o braço desce. Essa postura, essa variação da meia-lua é aparentemente muito fácil, muito simples, né? É simples, porém ela é complexa no trabalho que ela executa, né? Observe a sensação entre o lado que você estendeu e o outro lado. Respire. E agora, então, vamos repetir para o outro lado a mesma postura. Lembre-se que estáveis os quadris, as pernas, os pés. O corpo não cai para os calcanhares, nem cai para as pontas, se estabiliza no centro dos pés. Antebraço esquerdo, vai lá atrás, ombro longe da orelha, eleva o braço direito que desenha uma meia-lua. Toque a palma na cabeça e daí eleve para ter essa sensação do desenho da lua. Expirando, olhe lá para a parte interna do cotovelo direito, ombro distante da orelha, escápulas no lugar. Inspire e expirando, flexionando só a partir da cintura, o quadril permanece, você desce para outra lateral, porém mantém o seu olhar lá na parte interna do cotovelo. Não deixe o quadril virar para frente, é bem lateral a postura e os quadris estão estáveis. E agora a sua inspiração direcionando de volta com o cotovelo, inspirando, mantém Mula Bandha para facilitar a estabilidade na parte baixa do corpo. Expire, trazendo com cuidado a cabeça e soltando o braço. Descanse. Mantenha assim, sentindo a respiração, observando as sensações. E agora, ainda trabalhando esse alongamento e fortalecimento em toda a lateral, e nas pernas, e na coluna, nós vamos aproximar os pés. Então, as pontas podem se tocar, né? O calcanhar é impossível, mas as pontas se tocam para manter a direção para frente, para os pés não abrirem, né? Então, temos aqui essa aproximação
para, de novo, trabalhar para a lateral no pêndulo, Nitabhasana. Então, nós elevamos. Se for ruim, deixar os braços elevados, se incomodar nos seus ombros, só descanse as pontinhas dos dedos nos ombros ou coloque atrás o que você sentir que o seu corpo prefere. Então, aqui os braços para o alto, as palmas estão uma virada para a outra, se não der para perceber. Nós vamos deixar as escápulas saírem do lugar. Não deixe o cóccix habilitar. Mantenha o cóccix olhando lá para o chão, coluna longa. Inspire, deixando as escápulas saírem do lugar e os ombros irem na direção das suas orelhas. Expirando, nós vamos primeiro para o lado esquerdo. Tá? Então, faz espelho aqui. Vamos primeiro para o lado esquerdo. E sentindo estender dessa vez o lado direito primeiro. Então, mantenha a cabeça paralela ao braço, não derrube o peso, mantém. Agora o quadril se desloca completamente. E nós alcançamos com esse braço direito para longe do quadril. E o quadril procura se afastar da mão. O cóccix procura se afastar da cabeça. A cabeça procura se afastar do cóccix. E nós vamos voltar na força do braço direito com a inspiração crescendo. Então, as mãos devem alcançar o teto bem devagar, cóccix bem recolhido, não deixe soltar. Coroa da cabeça foi lá para o teto. Expire, relaxe e observe. Observe as sensações. Como está um lado, como está o outro lado. E agora vamos prender o nosso pêndulo para a direita, né? Nitabhasana para a direita. De novo, prepare os braços, cuidado para o queixo não ir lá para frente, mantém paralelo ao chão, inspirando, crescendo, os ombros saem um pouquinho do lugar, expirando, nós pendemos para a direita e deixamos o quadril ir lá para longe. Aqui, você pode começar para o lado direito, se preferir. Então, sinta, então de novo, o quadril foi, não ficou no lugar, ele foi, não ficou na estabilidade do centro, soltou sem soltar os joelhos e sem tirar os pés, os dedos dos pés do lugar. Então, os pés continuam ainda bem apoiados e a extensão em toda a lateral. As duas laterais ainda se estendem, só que uma tem uma flexão. E agora nós vamos voltar usando o impulso da inspiração e sentindo na coroa da cabeça, ou se tiver com os braços lá estendidos, nas mãos e no braço esquerdo, especialmente, cuide para o cóccix ir para o chão, para o chão, para o chão, para o chão, separando, 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 separando as suas vértebras, expirando, relaxando, descanse, traga as mãos em Anjali e dê um tempo aí para você acolher os efeitos da postura, acalmando o batimento cardíaco. E expire, relaxe, solte, descanse. Nós vamos descer agora, nós vamos usar
o apoio da sua mantinha para os joelhos. Então, para descansar um pouco do esforço que nós fizemos de pé, mantinha, manta ou almofada embaixo do bumbum, almofada travesseiro na frente, para dar uma descansadinha aqui na criança e soltar o peso da coluna. Então, expire com os joelhos separados. A sua coluna descansa na direção do chão, respirando livremente e abandonando todo o peso. Então, descansando as pernas, descansando a circulação e relaxando profundamente todas as vértebras da coluna. E nós vamos retornar, então use a força de Mula Bandha. Use a força do abdômen para voltar. E agora, aqui, na posição da mesinha, nós empurramos a coroa da cabeça longe do cóccix. Então, os joelhos estão mais ou menos próximos, né? E as mãos estão separadas na largura dos ombros. Expire, dando uma recolhida, deixa a cabeça soltar um pouquinho nessa posição de recolhimento. Descanse o peso da cabeça devagarinho. Agora, volte na posição natural. Nós vamos fazer uma sequência com o lado direito, depois com o lado esquerdo. Se for cansativo, em vez de sustentar a perna e a coxa, você volta para o chão e eleva de novo. Enquanto estivermos sustentando, você pode movimentar se achar que é exagerado o esforço, tá bom? Então, sentindo a sua respiração, nós vamos primeiro deixar o pé direito flexionado e vamos, não é espelho mais, eu estou fazendo realmente a perna direita. Inspirar e levar lá para trás. Então, aqui eu vou cuidar para não derrubar o peso na lateral esquerda, para conservar o peso do centro do corpo com a força do abdômen. Não precisa recolher aqui o cóccix, deixa natural a curvinha, empurra o calcanhar lá para trás, né? A cabeça sempre para frente, então fique de frente para ficar mais fácil, tá? De frente para a tela. Empurra lá, inspirando e expirando e alongando. Então, da coroa da cabeça até o calcanhar é uma linha que cresce. E sem derrubar, aqui a curvinha está natural, ela não está forçada, né? Segure sempre firme com o seu abdômen. Agora, nós vamos expirar. Então, expirando, nós vamos trazer o joelho na direção da cabeça, da testa. Fique 2 respirações aqui. Agora, expirando, vamos empurrar com a perna flexionada ou a sola do pé para o teto. Sustente aqui. Se não dá para sustentar, desce e sobe. Desce e sobe. Enquanto nós sustentamos sem derrubar a coluna, sustentando como se estivesse segurando o teto com a sola do seu pé. Na próxima expiração, nós vamos trazer aqui o joelho para a lateral. Então, olhe
para a coxa, para o joelho. Também aqui, se não dá para sustentar, você movimenta. E se for possível sustentar, sustente. Na próxima expiração, traga no seu ombro, aqui, no braço. Na próxima expiração, estenda a perna reta. Cuidado para não cair o peso aqui. Então, olha para frente para manter a elevação. Respirando normalmente e expirando, descanse, separe os joelhos, use travesseiros, almofadas, mantas, o que for preciso para descansar lá na criança. Relaxe como preferir e observe todas as sensações dessa lateral direita, quadril, perna, coxa, o próprio pé. Observe a sensação em toda a lateral da coluna, ambos os grupos musculares paravertebrais aqui, dos dois lados, trabalharam para sustentar essa sequência que nós fizemos. E vamos fazer a outra lateral. Então, lembrando, se a sustentação fica incômoda, você pode movimentar, tá? Então, estabilize. Se incomodar o pulso, você faz essa posição das mãos, sem quebrar o pulso, sustentando os braços dessa forma, tá? Então, estenda agora a perna esquerda. Então, estendendo, você quer que a perna vá realmente longe, não fica assim, caindo para a lateral a perna. Então, é lá para trás. Então, observe que vai lá para trás. A curvinha está natural, não está apertada, está natural, e o peito não cai. Mantenha aqui, olhando lá para frente, empurrando bem para longe. Na próxima expiração, flexionando, eu vou trazer o joelho no queixo, o nariz na testa. Agora, eu vou expirando, abrir para a lateral e olhar aqui a coxa paralela ao chão e o calcanhar na linha do joelho. O pé fletido, não relaxe o pé, abriu. Na próxima expiração, traga o joelho na direção do seu braço, inspire. E expirando, estenda a perna para a lateral e mantenha. Respirando e estendendo, levando longe o calcanhar. E com a próxima expiração, relaxe. E volte lá na criança com Garbhasana, com joelhos separados. Descanse como quiser. Solte. E deixe novamente que a coluna funde na direção do chão, relaxando completamente. Sentindo livre a respiração. Sentindo descanso, sentindo, acolhendo todo esse fortalecimento
da coluna, das pernas, dos quadris, abertura dos quadris, dos braços, do peito, do pescoço, dos ombros, tudo fortalecido, aquecido, e todas as articulações lubrificadas. Apoie, desenrole devagar. Muito bem. E nós vamos deitar de barriga para baixo. Então, aqui, se houver o menor desconforto lombar, você vai colocar a manta dobradinha ou uma almofada embaixo da barriga, para dar suporte à curvinha lombar, para não empurrar a curvinha lombar, tá? Então, use o suporte se for preciso. Nós vamos apoiar aqui inicialmente a testa, descansando. Eleve agora a cabeça. Não precisa dobrar a nuca. Deixe só longe aqui, sentindo esse esforço do pescoço, do peito e do alto aqui das costas. Nós vamos deixar os braços numa diagonal, palmas viradas para baixo, as pernas estão separadas num pequeno V e o cóccix bem recolhidinho. Então, recolheu o cóccix, né? Tem o peito aberto. E nós vamos inspirar e elevar os braços, os pés e o olhar lá longe. Expirando, voltar, tentando não arrebitar o bumbum. Sem descansar no chão, inspire e expire, voltando. Mais uma vez, inspire e agora fique lá, sorria. Imagine que você é super-homem, super-mulher, voando, voando, sobrevoando a sua cidade, sobrevoando lindas paisagens. E cresça, cresça como 5 pontas crescendo. Pernas, braços e a cabeça, fazendo crescer a coluna. Inspire e expirando. Volte, recolha a testa, as pontas dos pés. Leva a cabeça, coloca as palmas acima, coloca as pontas dos pés para dentro e descanse. Então, nós fizemos essa variação do crocodilo. Relaxe, descanse e procure entregar o peso na direção do chão. Não economize essa entrega, abandone. Abandone seus ombros, seu peito, seus braços. Abandone os calcanhares para os laterais. Abandone todo o peso do quadril, dos glúteos. Relaxe completamente. Sinta especialmente o alto das costas, o centro das costas se expandindo para as laterais e na direção do chão e relaxando profundamente. Então, essa é a postura de relaxamento
em decúbito ventral, né? Esse é o relaxamento clássico, com as pontas dos pés para dentro e os calcanhares para fora, quando estamos assim de barriga para baixo, soltando, largando o peso dos braços, e a parte interna fica virada para o teto, as palmas da mesma forma viradas para o teto. Então, a parte interna das pernas e dos braços, das mãos e dos pés, olhando para cima, assim como na postura do relaxamento de decúbito dorsal. E apoie, empurre, inspirando, e volte um pouquinho lá na sua criança, descanse um pouquinho lá na criança. Então, algumas respirações apenas lá. Alterne a lateral do rosto, se você coloca a lateral. E devagarinho, voltando. Volte a se sentar. Agora, nós vamos usar um apoio para sentar. Pode ser mais alto, pode ser 2 mantas, ou pode ser uma almofada e a manta por cima, como quiser, tá? E nós vamos utilizar na nossa frente uma cadeira, pode ser um banquinho, uma almofadinha, a altura que você achar que é confortável, tá? Então, você vai sentar com o quadril um pouco mais elevado, vai colocar as solas dos pés juntas, deixar soltar o cóccix lá, então, né? Deixou o cóccix soltinho para cima. Então, eu não estou sentando aqui atrás, senão vai cair a lombar, né? Então, eu sento aqui para elevar a coluna, a linha da coluna. E eu vou deixar, não vou deixar pertinho do corpo, os calcanhares estão lá. Então, aqui eu vou ver a altura, a distância que é melhor para o meu corpo. Eu vou colocar os antebraços aqui embaixo das pernas. E eu vou inspirar, abrindo o peito. E expirar, então agora eu vou apoiar a cabeça lá aonde eu precisar apoiar a cabeça. E vou soltar o peso, arredondando a coluna. E, se é possível, aqui eu vou abraçar os pés com as mãos. Então, os dedos das mãos abraçam os artelhos e eu descanso a coroa da cabeça. Trago o queixo um pouquinho perto da garganta e descanso. Então, aqui eu vou descansar numa almofada, aonde precisar, e se não precisar, a testa vai lá nos pés. Com os ombros eu relaxo e descanso as pernas, os tornozelos, nos antebraços. As costas estão arredondadas. E eu descanso nessa estrela. Relaxe. Onde perceber que tem tensão, relaxe. Naturalmente, os antebraços vão ficar um pouco desconfortáveis pela pressão que os seus tornozelos, as suas pernas fazem, mas depois passa, tá? Então, por enquanto, procure entregar o peso
As mãos vão acabar relaxando. As palmas vão acabar soltando dos seus pés. E você descansa todo o peso da coluna redondinha, com a cabeça para baixo. Relaxe o rosto, sorria. Descanse. E quando esgotar a sua próxima expiração, apoie devagar, eleve a cabeça e vá trazendo devagarinho. A cabeça vai desenrolar por último. Ajude com as mãos até os ombros chegarem no lugar e inspirando, deixa a coroa da cabeça trazer de volta a sua cabeça. Muito bom. E agora nós vamos nos deitar. Antes do relaxamento final, nós vamos fazer um trabalhinho aqui de consciência corporal e para ajudar a intensificar o relaxamento. Tá? Então, nós vamos soltar os braços, deixar os pés apoiados e relaxa aqui, deixa o pezinho apoiado, separados os pés e abra num T, então na altura dos ombros, não aqui em cima, nem aqui, abra aqui, descanse. A curvinha lombar está natural, você não está forçando, ela tá, tem um espacinho aqui, né? Não precisa apertar. E agora, se for possível, leve para trás os ombros. E agora, movimente os braços alternando, como se quisesse coçar uma coceira entre uma escápula e outra. Respirando livremente, se precisar, a toalhinha embaixo da cabeça, para não fazer aquele buracão lá embaixo da nuca, para não ficar desconfortável. E também para estabilizar a posição do queixo, não é para o queixo ficar lá em cima. E agora relaxa os braços. E agora, expirando, faz a rotação do quadril. Sente as vértebras lombares tocando no chão e sai e volta. Sai do chão e volta. E agora nós vamos combinar esse movimento com os dois braços ao mesmo tempo, coçando entre as escápulas e movimentando o quadril, os ossinhos do quadril. E vai lá longe, recolhe o cóccix, expira, descansa, traz devagar os braços, relaxa um pouquinho. E agora, solte outra vez. Estenda de novo. Deixa o lado esquerdo completamente relaxado. E comece a estender a ponta do pé direito. Empurrar o quadril direito para longe. Empurrar as costelas para cima
o braço e a pontinha dos dedos. Confira se o lado esquerdo está solto, relaxado. Cresça, afasta o pé da mão direita e expirando, solta. Relaxe. Observe a diferença entre um lado e outro. Deixa o lado direito abandonado. Comece a empurrar a pontinha do pé esquerdo para longe. Joelho estica, quadril estende. Solta o quadril lá longe. Deixa as costelas empurrando para cima, o ombro, o braço, o cotovelo, o antebraço, o pulso, os dedinhos da mão esquerda, relaxa o lado direito, estica o lado esquerdo, estica o lado esquerdo, deixa o lado direito relaxado, estica, estica, alcança longe. Na próxima expiração, expira, amolece o lado esquerdo. Expirando, relaxando, devagarinho trazendo, empurrando os ombros longe das orelhas, empurrando a lombar no chão, soltando, abrindo, solta a cabeça para um lado, do outro. Na expiração, rola, derruba, inspirando ao centro. Na expiração, rola, derruba para o outro lado. Quantas vezes você achar que é necessário para soltar todo o peso da cabeça. E relaxe e sinta agora o pé direito relaxando. Sinta o pé esquerdo relaxando. Sinta a perna direita, o tornozelo, o joelho e a coxa direita relaxando. Sinta tornozelo esquerdo, joelho, toda a perna, coxa esquerda relaxando. Sinta quadril direito, quadril esquerdo relaxando. Sinta toda a região lombar expirando, relaxando. Sinta a extensão das costas, expirando, relaxando. Sinta as laterais da coluna, do lado direito, do quadril até a axila direita, do lado esquerdo, do quadril até a axila esquerda, relaxando. Expirando, soltando, relaxando. Sentindo cada vértebra da coluna, abandonando o seu peso na direção do chão. Mesmo as que não tocam o chão, relaxam profundamente. Sinta o relaxamento do ombro direito, do ombro esquerdo. Relaxe o braço direito, o cotovelo, o antebraço, o pulso. Sinta a palma da mão direita relaxando.
os dedos e o dorso da mão direita relaxando, amolecendo. Sinta o braço esquerdo, o cotovelo esquerdo, o antebraço esquerdo, o pulso, a palma da mão, os dedos da mão esquerda, o dorso da mão esquerda, relaxando, relaxando. Ambas as palmas profundamente moles, suavemente vibram, pulsam e relaxam. Toda a nuca, todo o pescoço relaxado. Toda a cabeça relaxada. O alto da cabeça relaxa profundamente. A testa, as têmporas relaxam profundamente. A face direita relaxa, a face esquerda relaxa. A orelha direita relaxa, a orelha esquerda relaxa. O queixo se solta, se larga, pesado, relaxado. Olhos moles, língua mole. Dentro da boca, um espaço de intenso relaxamento.